Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, antes de mais nada. Pois bem, foi publicado em alguns jornais ontem a respeito dessa noticiazinha que vocês estão vendo aí ao lado do seu vídeo. Eu pergunto, por que Nova York é infestada por ratos? A notícia que foi publicada fala a respeito da grande infestação de ratos por causa da um dos culpados, a pandemia de Covid-19. E faz sentido, tá? Por quê? Você tem alguns fatores que colaboraram com isso. Quais são esses fatores? Primeiro, esses roedores gostam muito de umidade, tá? Eles gostam de umidade, gostam, óbvio, de encontrar alimento fácil, tá? Alimentação fácil. E com a pandemia, muitos restaurantes fecharam, estabelecimentos, isso você tem muito disso em Nova York. E não pense que é todo mundo educadozinho. O pessoal joga realmente fatias de pizza no chão, restos de comidas, principalmente de fast foods e etc. Mas tem uma história bacana que eu vou contar para vocês a respeito desses roedores. Para quem não sabe, ele é considerado o chamado rato marrom, tá? Alguns lugares como ratazano. O nome científico dele é ratos norvégicos. Tá? O ratazano, o rato castanho, o rato marrom, ou simplesmente rato, vulgarmente falando. Uma espécie de roedor. Ele é originário lá da Ásia, mais precisamente do leste da Ásia, e atualmente neutralizada, naturalizada, vamos dizer assim, naturalizada em quase todas as regiões povoadas do planeta, tá? Sendo muito comum, tá? Muito conhecida. A expectativa de vida desse animal é de cerca de 2 anos, o período de gestação de 21 a 24 dias e pesa de 140 a 500 gramas, a meio quilo o adultozinho, da família Muridae e ordem Rhodontia. Agora, por quê? O porquê que não conseguem controlar, eu vou apresentar aqui dados que vocês vão gostar. Pensa numa cidade agitada. Se a sua cidade é agitada, pensa nela 2 vezes mais agitada. Assim é Nova York. Tá? Nova York sendo a segunda cidade mais cara para se morar no país e tem esse problema bem antigo. Tá? Isso é relatado, só para vocês terem uma ideia, por volta de 1700. Tá? Então você tem mais de 2 séculos, tá? Mais de 2 séculos com isso daí. Tá? Quando os ratos passaram a formar colônias, essas colônias justamente em becos, porões, parques da cidade, ou atraídos por algo que essa superpopulação produz em qualquer lugar. O que uma superpopulação vai produzir em qualquer lugar? Lixo, matéria orgânica, resíduo. Né? Então, da onde que partiram esses animais? Esses animais eles migram, eles migraram para a cidade quando os navios da França e da Inglaterra eles ancoraram nos portos da cidade, isso lá no final do século XVIII, trazendo além de pessoas o rato norueguês. Por isso, ratos norvégicos. Tá? Também conhecido como o rato marrom. Se originando na Ásia, se espalhando pelo Oriente Médio, Europa e África. Tá? Mas tem um fato bacana de alguns artigos científicos que eu estava pesquisando aqui, da parte comportamental
desse animalzinho. Tá? O rodentologista urbano, ou seja, quem estuda justamente a parte da ordem Rodontia, tá? Então ele é um rodentologista urbano, o senhor Robert Corrigan. Ele colocou algumas questões em alguns artigos que eu achei bastante interessante. Ele fala da parte que Nova York produz cerca de mais ou menos 14 milhões de toneladas de lixo por ano. Isso com fontes abertas de comida, como lixeiras, nos fundos de restaurantes, decrépitos em áreas menos glamurosas da cidade, que ajudam a potencializar a permanência desses roedores. E olha só que marcante esse dado. O prefeito de Nova York já destinou mais de 32 milhões de dólares para a redução das atividades dos ratos em até 70%, mas é difícil. É difícil. Por que é difícil? Por que é difícil? Primeiro, você tem, além da produção desregulada de lixo por algumas pessoas, que apesar dessas políticas públicas e dos métodos de exterminação, o que contribui para o constante crescimento dos ratos na cidade são vários fatores. Eu vou citar aqui os outros fatores, mas dois são primordiais: a linhagem genética e a adaptação territorial. Conforme alguns estudos que eu li, tá? Eu venho acompanhando, algumas universidades colocaram o seguinte, tá? Os ratos passaram a ir para o Lower East Side e o East Harlem, porque são áreas onde existe mais diversidade genética da espécie, podendo gerar bebês ratos com mutações de DNA frequentes. Ora, professor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, tá? Tudo a ver. Eles sequenciaram os genomas de 29 ratos marrons espalhados pela cidade e fizeram a comparação com amostras de DNA de ratos marrons no Nordeste rural da China, cuja extensão ancestral acredita-se ser da mesma espécie. Então, eles procuravam sinais de varreduras seletivas de mutações benéficas que tornaram predominantemente uma determinada população. O que aconteceu? Olha só que bacana. A análise revelou que dezenas de genes mostravam variações entre roedores nova-iorquinos, algumas associadas à mobilidade, ao comportamento e à dieta. Essas alterações pareciam ser mutações recentes que ocorreram após uma separação da população ancestral, seguida pela migração dos ratos da Ásia para a Europa e depois para a América. Agora vem uma das chaves. Tem mais. Acompanhem comigo aqui. Uma das conclusões dos pesquisadores mostraram que algumas dessas mutações genéticas podem ter sido feito os ratos desenvolverem uma resistência ao rodenticida. O que é o rodenticida? Eu não vou aqui citar marcas, tá? Mas alguns atacarejos, varejistas, vendem o rodenticida, que são parecem umas bolinhas pequenininhas, tá? Às vezes parece uma ração, que aquilo atrai o rato, ele come para gerar a sua morte, tá? Afetando ali alguns órgãos e sistemas. Então eles também notaram que houve algumas mudanças nos genes associadas à metabolização de carboidratos e açúcares. Isso mostra que os ratos urbanos estão comendo porções cada vez maiores de açúcares e gorduras processadas que os humanos descartam de maneira errada. Então essa dieta pouco saudável os torna suscetíveis a problemas de saúde hereditária. Não para por aí, tá? Não para por aí. Tem uma curiosidade bacana que as pessoas podem se perguntar: puxa, mas não há o controle? Mas durante a pandemia de Covid-19,
além daqueles fatores que eu já citei no início, grande parte dos responsáveis que cuidavam para ter, vamos dizer assim, um controle disso tudo, eles foram remanejados para o quê? Para o controle da pandemia. Ela precisava de mão de obra para a pandemia. E o interessante a ser citado é que a distribuição atual deles, tá? A distribuição atual, que é bem marcante, tá? Tem muitas reclamações, só para vocês terem uma ideia, na base da infraestrutura da cidade, em bairros como Brooklyn, o South Bronx, Manhattan, e é menos prevalente, por exemplo, no Queens e no Staten Island. Tá? Tem um fator também a ser considerado, né? O lixo alimentar humano, tá? É um dos principais recursos alimentares para eles. Tá? Então, você tem alguns caracteres a serem citados. Tá? Então, em Nova York, alguns exemplos específicos, tá? Algumas áreas de forrageamento, né? Porque ele fica ali sempre fuçando alguma coisa nos arredores da cidade, né? A gente até brinca, é um animal que fica na sarjeta, na zona da rua, da calçada, né? Procurando descarte de lixo dos pedestres. Mas vamos lá. Então, esse é um dos primeiros. Né? Nós temos ao redor, em qualquer cesto de lixo na rua, ou parques, e isso ocorre às vezes antes ou após a coleta, porque cai o chorume, pode cair pedaços de resíduo. Então, quando vocês pensam, é tudo perfeito, Nova York, né, Estados Unidos, etc., estão vendo que não é, tem problemas. Então, dentro de locais para captura de água das chuvas, necessitam de água também, mas podem se esconder ali, entre os sacos plásticos de lixo, tá? Aqueles sacos putrescíveis, né? Que estão com matéria orgânica já em putrefação, e também à noite, colocado diretamente na calçada, em torno de lixeiras comerciais, em residências. Tem muita parte de vielas, né? Também no metrô, tá? E nas partes ferroviárias, além de portos, né? Tem esse intercâmbio de áreas na área marítima ao entorno ali de New York. Tá? Mas não é só isso. Tá? Não é só isso. Né? Nós temos a densidade humana de Nova York. Né? Aí isso vai incluir o quê? Estacionamentos, calçadas necessárias para o fluxo de terrestres, estabelecimentos comerciais de alimentos, que tem muito, que colocam seus lixos diretamente na calçada. Tá? Eles vão lá, rasgam e comem isso tudo. Então, principalmente pelo cheiro, né? Pelo cheiro, né? Então, sacos de lixo vazando, rasgados e etc. Mas, assim, o que pode ser feito? Eu vou deixar o link do artigo para minimizar essa situação que está realmente bem agravada. Principalmente tentar diminuir esses recursos alimentares. Tá? O papel das infraestruturas de edifícios. Tá? O papel também por parte da prefeitura. Quando eu falo de edifícios, desde subsolos, parte de poços de elevadores, a parte de túneis, aí, tem muito disso em Nova York, parte de vapor, gás, esgotos. Então isso tudo tem que ser verificado, a interconexão dos portos. Isso gera uma facilidade, inclusive
para anidação, justamente para esses animais acasalarem e se reproduzirem, né? Se reproduzirem. Então você tem que ter uma gestão, uma interagência de programas anti-rato, vamos dizer assim. E existe isso, existem algumas agências relevantes de infraestrutura associadas. Você tem o Departamento de Projeto e Construção, que é o DDC. Você tem o DEP, que é o Departamento de Proteção Ambiental. Você tem o Escritório de Operações, o Departamento de Saúde e Higiene Mental, tá? Que é o DOH-MH. Você tem o Departamento de Serviços Administrativos da cidade, Departamento de Educação, isso passa por educação, Escritório de Gerenciamento de Emergência, até porque a leptospirose aumentou, tá? São milhares de casos já notificados, né? O Departamento de Serviços de Desabrigados, porque desabrigados vão gerar muitos resíduos, né? Para vocês entenderem. Tá? Tem o Metro Transit Authority, que é o MTA, que é a parte do metrô. Então, tudo isso interligado. Autoridade de Habitação da cidade de Nova York, Departamento de Preservação de Moradias e Desenvolvimento, Departamento de Parques e Recreação, né? O Departamento de Saneamento, Departamento de Transporte, gerenciamento colaborativo de ratos entre essas agências, né? Que é o programa Força Tarefa do prefeito, né, para roedores. Então você tem milhares de departamentos que tem que ter uma interligação, tá? E no mundo todo a população de ratos realmente aumenta em proporção direta com a população mundial, a população humana. Então tem essa luta ali, né, esse chamado limite biológico, porque realmente Nova York está voltando a ter um grande salto populacional de ratos novérgicos e de leptospirose, tá? Além de outras doenças que podem vir aí associadas. Mas é muito complicado, então você tem que ter a gerência adequada para não gerar mais problemas do que já estão sendo gerados. Gente, eu vou deixar o link na descrição, o artigozinho está em inglês, vou deixar o link da notícia que foi publicada. Isso são também no jornal da Band, tá? Da edição de sexta-feira, tá? Sexta-feira, no dia 12, saiu também alguns sites, alguns portais republicaram isso daí, tá? Então, tá aí a informação. Não deixe de se inscrever no canal se você gostou desse conteúdo, tá? Inscreva-se mesmo, compartilhe bastante esse vídeo. Não esquece de deixar aquele like bacana, tá? E quem puder realizar essa colaboração, o link também já está aqui na descrição, tá? Quem quiser colaborar com o conteúdo aqui do canal, tá certo? Gente, é isso. Fico por aqui. Se cuide durante a pandemia e um excelente começo de semana. Forte abraço. Tamo junto.